E aí pessoal, teste do bico injetor. Eu acabei que eu gosto de colocar em sequência 1, 2, 3, 4, mas enfim, inverti o 2 pelo 3. O bico ele está pulsando, a gente põe a ferramenta aqui, é uma ferramenta que pega a parte do... Se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber vídeos diariamente. E não se esqueça do joinha. E aí pessoal, mais um defeitinho pra gente resolver. Esse aqui, um Honda. Esse aqui é o Honda CR-V. Ele é ano 2011. Enfim, o carro chegou, a princípio o cliente reclamou que ele estava falhando e depois disso parou de funcionar. A gente pode dar partida aqui, ó. Vamos observar. O carro até funciona, mas fica tremendo. Deixa eu ver se dá pra colocar na câmera. Dá pra ver que ele fica mexendo, né? Trepidando, porque o motor está com falha, né? Aí aciona a luz de injeção, fica piscando, acende várias outras anomalias, né? Devido à falha. E o carro não aceita aceleração. Dá pra observar? Cadê meu pé? Deixa eu filmar ali. Ali, tô acelerando até o final. Dá pra ouvir o ruído do motor que ele não acelera. Vou manter acelerado. E lá no painel, 1000 giros. Então ele não aceita aceleração. Aqui já entramos com o scanner pra gente saber o que acontece. Esse aqui é o PDL 5600, né? Top demais. Sempre nos auxiliando nesses problemas cabeludos. Então, falha de ignição no cilindro 2. Ele não dá muita informação, tirando que o cilindro 2 está falhando. Essa falha de ignição pode contar com outros problemas, né? Pode ser um problema de bico injetor, pode ser um problema da bobina, compressão, então várias coisas. Então ele dá uma referência que tem uma falha no cilindro 2, então vamos trabalhar em cima dela. É isso aí, pessoal. Vamos iniciar o diagnóstico agora desmontando. A gente já viu que temos uma falha de ignição no cilindro 2. Como é a Honda, então aqui no caso começa sempre do lado das correias, né? Da correia, na verdade. Enfim, 1, 2, 3, 4. Então tá dando falha no cilindro 2. Esse aqui é o cilindro de número 2. Como ele gerou uma falha de ignição, o que pode consistir numa falha de ignição? Bobina, vela de ignição e bico injetor. Também tem a questão da relação da compressão do motor. Mas pelo barulho do carro, né, a gente já tem uma experiência, então eu meio que descarto essa hipótese, né? É bem comum desses carros dar problema nos bicos injetores. Ainda não fiz o diagnóstico para saber, eu já tenho mais ou menos o rumo. Aqui eu vi que não é bobina. Então por quê? Tem essa ferramenta aqui que eu acabei de produzir. Eu já estava nos meus projetos de fazer uma. Então vamos lá fazer o teste. É simples. Onde que o LED fica piscando, deixa eu desligar o flash. Aqui, ó. LED piscando, bobina funcionando. LED piscando, bobina funcionando. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Então o que está acontecendo? Motor falhando. A gente um teste simples que a gente faz, né? A gente puxa. Aqui eu já tirei as portas, né? Puxei a bobina. Era para o carro começar a chacoalhar mais, né? Falhar. Tipo, a gente fala queda de cilindro, né? Vou tirar do outro cilindro aqui, vai dar para perceber o motor vibrando. Dá para perceber que o motor ficou vibrando mais, um barulho bem diferente, né? Então, todos os cilindros estão caindo, menos o 2. Então, tem centelha. Eu tirei aqui, conferi a vela tá boa. Então, para onde que a gente tem que partir? Bico injetor. Como eu disse, é comum desses carros. Esse carro tá com 98 mil. O que acontece? Lá dentro do bico tem uma peneirinha que acaba por derreter, né? Ela dissolve e entope o bico. Então, vamos tirar lá para a gente conferir. E aí pessoal, teste do bico injetor. Eu acabei que eu gosto de colocar em sequência 1, 2, 3, 4, mas enfim, inverti o 2 pelo 3. O bico ele está pulsando, a gente põe a ferramenta aqui, é uma ferramenta que pega a parte do deslocamento eletrônico lá dentro do bico, né, abertura e fechamento. Então o bico está funcionando, só que não sai combustível, aquilo que eu falei, né? Ele está, provavelmente a peneirinha ela começa a apodrecer e trava o bico fechado ou aberto, né?
Nesse caso aqui, menos mal, foi fechado. Então podemos observar que os outros 3 estão mais próximos da equalização. Eles têm que ficar praticamente os 4 iguais, mas um é que não está nem jogando combustível, né? Aqui simula lá no carro, então ele não está jogando combustível. Então tem um problema nesse bico injetor. Então agora vou ver se tem como a gente fazer a reparação, né? Que é trocar os filtros, os reparos do bico. Vou ligar o flash aqui, ficou melhor. Esse aqui é o famoso reparo do bico, né? Tá faltando só algumas borrachinhas. Aqui, por exemplo, aqui tá as 2 borrachinhas que eu não tirei ainda. Só tirei o filtro mesmo, né? Que a gente chama de reparo. Enfim, essas peneirinhas, né? É como se fosse um filtro. Não é como se fosse, não, é um filtro. Só que não é chamado muito de filtro, né? A gente costuma chamar reparo dos bicos. O que acontece? Meio que uma polêmica, né? O pessoal fala que não existe limpeza de bicos. Mas enfim, realmente o bico é autolimpante, tudo. Mas o que acontece? Com o tempo, com a temperatura normal de funcionamento do carro, né? A flauta de combustível vai ligada, os bicos vão ligados no cabeçote, então ele aquece também. Enfim, então acaba que essas peneirinhas elas acabam por ficar, digamos assim, ressecadas, né? Igual essa aqui, por exemplo, ó. Ela é como se fosse um filtro mesmo, um paninho. Então essas peneirinhas ela deixam da passagem da sujeira, né? E até mesmo resíduos dela. Dá para observar alguns pedacinhos de plástico, né? Termina até por desintegrar, porque ele fica bem ressecado. Então acaba que ele vai e desce para dentro do bico, né? Aqui dentro tem como se fosse uma agulha que fica abrindo e fechando a vazão de combustível. Enfim, então acaba que ele termina por obstruir o bico injetor. Agora é tentar fazer a recuperação dele, né? Nada mais, né? Sem abrir o bico, sem fazer nada. É só trocar o reparo, né? Digamos assim, e fazer uma retrolavagem, né? Geralmente ele vai assim na máquina. A gente tem uma função na máquina que a gente vira o bico para a gente expulsar toda a sujeira que tiver dentro dele, sem fazer abertura, sem fazer nada. Não aconselho fazer abertura desse tipo de componente, né? É um componente blindado que só mesmo uma máquina mesmo para fazer, então não aconselho. Deu para recuperar bem, não deu, infelizmente tem que trocar o bico. Mas nesse caso aqui, vamos fazer uma boa limpeza, trocar esses reparos, para a gente ver se a gente consegue ressuscitar esses bicos aqui. Porque uns bicos são bem caros, né? Se a gente for olhar ele original Honda. Prosseguir com o primeiro passo, porque só tinha um ruim e os 3 era só fazer a questão da preventiva mesmo. Então vamos iniciar o processo de retrolavagem, né? Mais uma vez os reparinhos, né? Essa aqui é a parte superior, essa aqui é a parte que segura, que vai dentro do bico, né? Essas duas aqui, e tem os anéisinhos também. Aí pessoal, bico na cuba de ultrassom, tá? Aqui tem cerca de alguns minutos, né? Geralmente eu gosto de deixar 1 hora, porque a partir de 40 minutos a cuba aquece. Deixa eu ter tempo aqui. Vamos ver a temperatura da cuba. 80 graus, né? Geralmente é uma temperatura próxima do que fica lá no carro. Enfim, com essa temperatura, né, há o deslocamento das partículas de sujeira. Então a sujeira vai ficando mais, digamos assim, mais maleável, né, mais mole. E o líquido, né, o bico, no caso, ele fica pulsando. Então a sujeira consegue trabalhar dentro do bico, ficar entrando e saindo, né. Então esse aqui é um dos processos. Aqui praticamente já está finalizado. Eu vou finalizado assim, né. Aqui é o momento de limpeza. Aí eu vou montar o reparo e vou colocar na máquina para a gente fazer o teste. Eu não gosto muito de fazer esse processo sem o reparo, porque pode acabar entrando alguma sujeirinha dentro do bico. Mas nesse caso aqui, né, que o bico estava praticamente condenado, porque não tinha nenhuma vazão, eu fiz esse processo, né. O líquido é novo, não tem nenhuma partícula de sujeira. Mas aí no caso eu vou fazer esse, dando certo, né. A gente viu que desbloqueou o bico. Eu vou e faço uma nova limpeza já com a peneirinha no lugar, né? Para tirar qualquer tipo de vestígio de sujeira de dentro do bico. Então é isso aí.
E aí pessoal, como vocês puderam ver na time-lapse, coloquei assim, achei mais útil, né? Mais rápido também. Mas enfim, aqui já removi todos os perdões de estar sem luva, né? Mas esse tipo de serviço fica mais, digamos assim, mais prático trabalhar sem luva, mas enfim. Aqui removi todos os componentes do reparo, né? A parte de baixo temos essa, digamos assim, esse extensor na parte inferior, depois temos a borracha e depois temos a, digamos assim, a pontinha do bico, né? Essa daqui. Então vai ser substituído todas essas pecinhas. Aqui já fiz a secagem do bico, né? Porque ele fica dentro da cuba de ultrassom e fica um pouco de excesso de produto. Eu tirei tudo, limpei. E agora é fazer a montagem dos reparos novos. É isso aí. E aí pessoal, agora todas as peças já no jeito para a gente começar a instalação. Aqui temos todos os reparos que vai dentro do bico. Deixei aqui em ordem. Primeiro aquela peneirinha, veja como é que ela vem de fábrica, né? Então ela tem, digamos assim, 4 acessos, são mais ou menos desse jeito. Tem a parte plástica superior juntamente com a parte de metal que fica fixa dentro do bico, né? Então, peneirinha. Primeiro reparo, que é a guarnição que faz a vedação para o combustível não sair para fora, né? Aqui a parte do extensor que vai nessa parte aqui do bico injetor, o anelzinho inferior e a ponta do bico. Então esse aqui é o kit que compõe o reparo do bico e agora é fazer a montagem. Esse tipo de peças plásticas ele necessita de uma certa temperatura, por isso que temos o soprador térmico, que a gente aquece esse plástico para ele entrar com facilidade. Se a gente não utilizar, corre o risco de quebrar a peça, então ele tem que ser aquecido mesmo. Então vamos começar a fazer a montagem. Vou colocar em time-lapse para vocês verem todo o processo. Vai ser um pouco rápido, mas enfim, vai dar para ver direitinho. É isso aí. E aí pessoal, terminando de fazer o teste de equalização. Podemos observar o bico 2, eu deixei ele marcado, então ele já voltou à vida, bem equalizado, né? Esse quarto cilindro aqui tá dando um pouco de diferença, ele tá ficando com 5 ml, ele tá ficando bem na margem da equalização. Deixa eu mostrar aqui, eu deixei ele mais ou menos marcado, tá com o xizinho aqui, ó, bem aqui na parte de baixo. Enfim, a equalização da norma ainda, geralmente é 5 ml de diferença que pode dar de diferença um para o outro. Enfim, agora é montar ele lá no carro, que resolveu, né? O cilindro 2, vou deixar aqui na parte de cima como que ele estava antes, né? Praticamente ele estava no lugar do 3, mas enfim, era o 2. Então ele estava mandando praticamente nada de combustível, então é isso, pessoal. Depois do reparo que a gente fez no bico, dá uma limpada no cofre. Esse carro está bem empoeirado. Não é aquela sujeira de óleo nem nada, né? Só aquela questão mesmo de sujeira. Então vamos dar um belo de um talento aqui. É isso aí. E aí pessoal, já finalizando CRV. Primeira coisa que a gente faz depois de fazer essa manutenção é vir no scanner e apagar os códigos, né? Na verdade, o código ele tava... Não, agora deu mais de um código, então vamos lá. Falha de ignição, falha aleatória. Então vamos lá. Apagar código de falhas. Agora a gente confere se realmente os códigos apagaram. Estamos lá com... Deixa eu focar aqui. Nenhum código presente. Bacana. Aí a gente vai fazer aquele teste. Vamos funcionar o carro. Agora está desligado. Estava com a luz de injeção piscando e duas luzes no canto direito aqui do painel. Vou ver se eu consigo deixar aqui no vídeo também como estava antes. Mas enfim, partida funcionando bacaninha. Vamos só esperar passar o cold start, né? Quando o motor fica acima de 1000 giros é porque está frio ainda, né? Então vamos ver alguns gráficos aqui. O bom do scanner que a gente tem, além da questão de ler as memórias e apagar os códigos, a gente tem gráficos. Vamos lá em gráficos, dados, né? Dados da falha de ignição. O carro estava com falha, então aqui deve ter alguns gráficos para a gente poder observar.
Esses gráficos aqui são mais complicados e provavelmente vocês não vão entender, e eu não quero que o vídeo fique tão grande. Vamos em dados do motor, questão de dados mais básicos mesmo, temperatura e tal. Aqui, ó, velocidade do motor está em marcha lenta, já está baixando para 940. Vamos ver a temperatura. Aqui 51 graus de temperatura do arrefecimento 1 e 27 do segundo. Esse carro tem dois sensores, um vai no radiador e o outro no próprio bloco do motor, né? Sonda lambda, vários outros gráficos. Aqui já passou a questão do cold start, já está praticamente em marcha lenta. E antes a gente podia observar, eu pisava no acelerador, ele não aceitava aceleração, né? Agora está acelerando normal, nenhuma luz acesa no painel, indicando anomalia, né? Tudo ok. A manutenção de hoje é essa daí. É um serviço bem rápido, né? Só que pelo fato da gente ter experiência, a gente conseguiu tirar de letra, porque às vezes demora, sabe? O pessoal fica muito seguro que não tem problema em bicos injetores, né? O pessoal tem alguns canais mais renomados, né? Que fala que não existe limpeza de bico. Realmente os bicos são autolimpantes, mas tem aquela peneirinha que com o tempo ela apodrece, né? Eu mostrei que aonde que vai a galeria dos bicos aquece, então ela vai apodrecendo com o tempo. Então Honda, geralmente, não só Honda, né? Japoneses em si, outros carros também eu recomendo fazer essa limpeza com a troca dos reparos a cada 90 mil quilômetros. O porquê? Porque elas derretem e acaba danificando o bico. Aqui deu tudo certo que a gente conseguiu recuperar, mas existe, né, a possibilidade de não ter recuperação. Aí é só troca no bico. Bico injetor, né, tem que ser marca boa ou até mesmo genuína. São bicos de, digamos assim, né, que tem são bem caros, né? Então melhor a preventiva do que a corretiva. Aqui o cliente vai gastar bem menos que se fosse trocar os bicos, né? E ficou um serviço de qualidade, marcha lenta bem estabilizada, tudo ok. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, peço a vocês que considerem se inscrever no canal, né? Isso ajuda bastante. Não esqueça o joinha. E é isso aí, até o próximo vídeo. Parte do motor sem aquela poeira, né? A gente bateu um ar comprimido aqui com um pouco de produto para fazer uma limpeza. Ficou bem limpinho. Aqui tem algumas coisas para serem feitas, né? A gente percebe que o fluido já está numa coloração meio esverdeada, né? Lembrando um lodo, isso aqui é início de sujeira, né? Recomendo ao cliente fazer limpeza. Perguntar se já fez regulagem de válvula. Esse carro aqui existe uma regulagem para ele. E no mais é isso aí, fazer uma revisãozinha básica. E o carro tá muito bacana. É isso aí.